Aula 10 do campo elétrico. Bom, essa é uma questão da USP desse ano, na segunda fase. Diversos processos celulares presentes no corpo humano envolvem fenômenos elétricos. Um dos mais importantes é o fato de uma membrana celular que separa o interior celular do exterior. Apresentar um acúmulo de ânions, cargas negativas, e cátions, cargas positivas, nas superfícies interna e externa, respectivamente, o que resulta no surgimento de uma diferença de potencial U ao longo da membrana. Considere que U cresce linearmente de 0 até o zero, na região entre x igual a 0 e x igual a d, como mostra a figura. Então, aqui não tem diferença de potencial. À medida que eu vou adentrando na membrana até a parte exterior, até D, vai aumentando a minha diferença de potencial, sendo que na distância toda eu vou ter o zero. Ou seja, a minha diferencial de potencial entre esta parte da membrana e essa é o zero lá no final, com uma distância D. Vamos ver o que ele pede para a gente. Indique o sentido do vetor campo elétrico no interior da membrana, se está apontando para o interior da célula ou para o exterior da célula. Justifique sua resposta. Bem, a é uma questão puramente conceitual. Então, a gente sabe que por convenção, então a resposta aqui seria por convenção, as linhas de campo apontam das cargas positivas para as cargas negativas. Ou seja, o campo elétrico aponta para o interior da célula. Ou seja, neste sentido, é o meu campo elétrico, ok? Vamos ver a questão B. Obtenha o módulo do campo elétrico em volts por metro, considerando que a membrana tem espessura de 64 angstrom e que o zero é igual a 0,08 volts. E ele dá aqui que 1 angstrom igual a 10 a menos 10 do metro, porque ele quer em volts por metro. Bom, a gente sabe, até pela última aula, que volts é igual E multiplicado por D. Ok? Ele quer saber o campo elétrico. Obtém o campo elétrico. Então, se ele quer obter o campo elétrico, E é igual a V dividido por D. Quem é V? V é 0,08 volts, que é justamente no final do meio exterior eu tenho esse diferencial de voltagem. Aqui no meio eu vou ter 0,04, mas não importa, porque eu estou usando a minha membrana toda. Então é 0,08 volts, tudo bem, já está na unidade que ele quer, dividido pela distância em angstroms, 64, só que o angstrom é 10 a menos 10 do metro, então eu vou substituir 10 a menos 10 do metro agora. Então basta agora fazer essa conta, dá para simplificar. Então é igual a 8 vezes
10 a menos 2. 0,08 é 8 vezes 10 a menos 2. 64 vezes 10 a menos 10. Tenho menos 10, tenho 10 a menos 2 lá em cima, 10 a menos 10 aqui embaixo. Fica 10 a menos 8 aqui embaixo. 64 é 8 vezes 8, então eu posso cortar um dos 8, fica um 8 aqui embaixo. Portanto, é igual a 1/8. Eu passo para o numerador o 10 a menos 8, ele vai como 10 a 8 volts por metro. Então, essa seria a minha resposta. 1/8 vezes 10 a 8 volts por metro. Ok? Então, já fizemos a B, já fizemos a A, já fizemos a B. Vamos ver a C. A C eu vou começar por aqui. C. Supondo agora uma membrana em que o campo elétrico tem densidade de 10 a 7 volts por metro. Então, ele está me dando um outro caso que o campo elétrico é 10 elevado a 7 volts por metro. Encontre a razão FE sobre FG. Então, o que ele quer é uma razão entre a força eletrostática e a força magnética, isso é o que ele quer, em que FE é o módulo da força eletrostática e FG é o módulo da força gravitacional. Bom, aqui a gente não falou de força gravitacional nesse curso, mas a força gravitacional a gente sabe que é massa vezes... Qualquer força é massa vezes aceleração, segundo a segunda lei de Newton, e a força gravitacional é m vezes g, a massa vezes a gravidade. Ambas exercidas sobre um íon monovalente localizado nessa região. Então, tem um íon aqui, conforme a figura. Se o íon está aí, a gente sabe que força eletrostática, a gente sabe que é carga, módulo da carga, vezes o E. Eu tenho o E, que ele deu, e a carga... eu tenho também, está me dizendo aqui que a carga de um íon monovalente é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, eu posso calcular FE. FG, ele me dá a gravidade, considerar a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e dá a massa do íon também. A massa de um íon é 10 a menos 30 do quilo. Ok? Então, eu também posso calcular FG e depois é só fazer a razão. Então, vamos calcular FE primeiro. FE é 1,6 vezes 10 a menos 19, multiplicado por 10 a sétima, 10 elevado a 7. Então, isso aqui vai dar 1,6 vezes 10 a menos 12. Ok? Então, me deu a carga em Coulomb, me deu o E em volts por metro, e eu vou ter a minha carga, a minha força em newtons aqui. Okay? Vamos calcular então agora o FG. FG igual a mg. M é 10 a menos 30 do quilo, só que eu tenho que colocar em gramas, né? Porque a massa sempre entra em gramas. Então, 10 a menos 30 quilos, 1 quilo, são 10 a terceira gramas, 1000 gramas. Vezes o G. O G ele dá que é 10. Então, isso aqui dá 10 menos 30 com mais 3 menos 27, com mais 10 menos 26. Tá? Então, eu tenho o FG também, mas ele quer a razão. Ele quer FE dividido por FG. Então, FE eu tenho é 1,6 vezes 10 a menos 12 newtons. E o FG é 10 a menos 26. Ok? Então, isso aqui vai dar
10 a menos 12 com 10 a menos 26, vai ficar 10 a menos 14 aqui, né? E vai ficar 1,6. 10 a 14 pode subir. 10 a menos 14 pode subir para o numerador, vai virar 10 a 14. E não tem unidade, porque é Newton dividido por Newton, isso é uma razão. Então, não tem unidade. Então, essa é a resposta final. Muito obrigado.